Olá, a paz do Senhor. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia você que me ouve. Que bom que mais uma vez nós estamos juntos para compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado todas as manhãs. A nossa leitura no dia de hoje está mais uma vez no livro de Provérbios, o capítulo é o de número 7, a partir do verso número 1, que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-as aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela sua palavra. Mais uma vez, irmãos, nós vamos encontrar aqui Salomão, dando ensino, aconselhamento ao seu filho. Mas nós vamos perceber que através de Salomão, através dessa inspiração, Deus está falando comigo, está falando com você, está falando com seus filhos amados. É claro que nós vamos entender aqui, no contexto todo aqui, que é o conselho de um homem para o seu filho homem, a respeito de uma mulher estrangeira, de uma mulher casada, da mulher alheia. Mas enfim, é um conselho que serve tanto para homens quanto para mulheres, Ao passo que nós vamos falar aqui da mulher estrangeira, da mulher casada, nós também podemos falar do homem estrangeiro, do homem casado, ou enfim, do marido alheio, da esposa alheia. E Salomão está aqui falando com o seu filho, e mais uma vez, nesses 3 versos aonde nós lemos, nós vamos perceber a importância que Salomão está dando ao guardar a palavra, ou a obedecer a palavra, a dar crédito à palavra. É Deus falando comigo e com você, implorando, quase que implorando, mesmo sendo soberano, está implorando, suplicando, Talvez ele está pedindo por amor dele mesmo, É Deus falando, pelo amor de Deus, meus filhos, deem ouvidos ao que eu estou dizendo. Ouça as minhas palavras, busque sabedoria e prudência nas minhas palavras. Esconde estas minhas palavras dentro de ti. Guarda os mandamentos que eu te dou. Se o Senhor está dizendo que eu e você precisamos não apenas ouvir, mas guardar de maneira escondida dentro de nós, é porque existe alguém ao nosso entorno, no nosso derredor, que tem o intuito de quê? De roubar estas palavras. Alguém que está procurando, nós estamos escondendo, e tem alguém que está procurando para que possa roubar estas palavras, esses ensinos, esses bons conselhos de Deus para as nossas vidas. Esse alguém quer roubar isso para que a gente não detenha a sabedoria, para que a gente não tenha prudência. E não tendo, é claro que a gente vai tropeçar, a gente vai cair, e a gente vai ser levado ao precipício, a gente vai ser levado para o caminho de morte, para o caminho da condenação, da destruição eterna. Então, voltemos a dar ouvidos ao nosso Pai, que está buscando nos ensinar, que está nos dando mandamentos, que está nos ensinando o bom proceder, o bom caminhar. Ele está dizendo que esses mandamentos, ele nos traz vida. Ele está dizendo que o guardar desta palavra precisa ser como a gente guarda a menina dos nossos olhos. Se alguém se aproxima ali com o dedo para tocar os nossos olhos, a gente não deixa. A gente bate na mão da outra pessoa, a gente tampa os olhos. Por quê? Porque a gente tem um cuidado muito grande pela menina dos olhos. Entende? E o Senhor está dizendo que nós precisamos ter esse mesmo cuidado com a palavra que Ele nos dá. Alguém quer tocar. Ao tocar o teu olho é para ferir, é para machucar, é para incomodar. E nós precisamos guardar a palavra da mesma maneira. Por quê? Porque quando tocar na palavra, tirar a palavra, aí vai ser fácil nos incomodar, vai ser fácil nos machucar, porque nós não vamos ter aquilo que é de mais importante para nos proteger, que é a palavra, o conselho do Senhor. E Ele está nos dando todas estas palavras, e é mais uma vez repetitivo o que Ele está dizendo. Mais uma vez Ele está usando aquela didática que nós já aprendemos sobre a repetição. E mais uma vez Ele vai repetir um outro assunto que outrora Ele já falou no capítulo número 4, no capítulo de número 6, e Ele volta a falar no capítulo de número 7. E pelo que eu já verifiquei, já está repetido em outros versos, em outros capítulos adiante também. Ele fala do adultério, ele fala da falta de sabedoria, ele fala de uma mulher que saiu com o intento de seduzir, de persuadir, vamos dizer, de conquistar, de enfeitiçar, de encantar. Mas quem? Quem? Está dizendo que essa mulher, ela está observando, que ela não consegue ficar em casa, que os pés dela, ora está na rua, ora está nas praças, está ali espreitando a todos em todos os cantos, ela está olhando. E eu vejo isso, e eu lembro da palavra que está escrita em Pedro, que o diabo, o nosso inimigo,
né? Ele está em derredor, buscando quem possa tragar, né? E é a mesma condição que essa mulher está. Ela está ali ao derredor. Você está levando a sua vida, você está caminhando, mas não está vigiando, mas ela está te observando, né? Está buscando quem possa tragar. Porque lá no verso de número, no verso de número 7, né? Salomão está dizendo que ele viu o que ela vê. Que ele está vendo ali as pessoas simples, e que ali no meio ele está vendo ali, né, entre os jovens, né, um jovem com falta de juízo. E é isso que o inimigo procura. Aquele que tem falta de juízo, né, é o indivíduo mais fraco, é o indivíduo mais vulnerável. O que tem falta de juízo é o que não busca pela palavra, ou que não guarda essa palavra. Esse não tem juízo. Ou seja, esse é o mais fraco, esse é o mais vulnerável. E o inimigo que está ao derredor, como um leão que busca tragar, né? E como um leão, ele vai buscar o que? A presa mais fraca, a presa mais jovem, né? A presa mais vulnerável. E é este jovem que ele está buscando. Então, irmãos, quando você, né, escolhe não guardar o mandamento do Pai, escolhe não guardar as palavras do Pai, não protegê-las, né? Não protegê-las como a menina dos teus olhos, né? Você passa, né, do caminho da vida para o caminho do risco, né? O caminho do risco. Risco de quê? Risco de morrer. Porque o inimigo está ao derredor, né? E é como um leão. Mas não vai ser um leão. Vai ser, né, uma mulher sedutora, um homem sedutor, que tem palavras doces, que tem palavras suaves, que tem palavras persuasivas, né? Que vai estar ali e que vai sair ao teu encontro, né? Para te seduzir, para te convencer a caminhar na direção que ela ou que ele, né, está te convidando a caminhar. É dizer que essa mulher ela já preparou o leito, já colocou lençóis, já colocou enfeites, já tem adornos, já está tudo preparado para que esse jovem se deite com ela. Mas a Bíblia também está dizendo que quando esse jovem escolhe caminhar dessa maneira, ele é como se estivesse indo para o matadouro, né? Que a flecha vai atravessar, né, o seu corpo, né? Que ele está pronto, né, para morrer, porque o caminho que ele escolheu caminhar é caminho de morte. É caminho, né, de morte, não é o caminho do Senhor. A Bíblia termina lá no verso de número 27 dizendo: caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem à câmara da morte. Ao escolher esse caminho, está caminhando pelo caminho do vale da sombra da morte. O Senhor não está nisso, né? Há caminhos que, para jovens, né, que para as pessoas, né, que não guardam a palavra do Senhor, há caminhos que parecem certos, corretos, né, prazerosos, mas o caminho, né, o fim desses caminhos leva à morte. Fique atento, fique atento, fique atento. O inimigo está ao derredor, buscando quem possa tragar. Não seja você essa presa, não seja você, né, essa pessoa vulnerável que não guarda a palavra do Senhor. Pelo contrário, seja sábio, seja prudente, dê crédito às palavras do Pai. Amém? Fica com essa palavra para o teu coração, fica com essa palavra para o teu dia. Aqui mais uma vez é o pastor Luciano, teu amigo de todas as manhãs. Nos vemos por aí ou nos vemos nos céus. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.